Olá, meu querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao programa Café com Graça. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se já é inscrito, vamos divulgar esse link. Dê aí uma curtida, faça um comentário, que isso aí vai ajudar o nosso conteúdo a ser entregue. Estamos finalizando o livro de Gênesis e encerrando com a vida de José. Estudamos a vida de Abraão, de Isaac, Jacó e agora estamos estudando a vida de José. Eu falei para você que José é aquele que recebeu uma visão de Deus, um sonho de Deus e teve um processo na vida dele para que essa visão venha a se cumprir. Eu quero dizer algo para você. Se Deus colocou um sonho no seu coração, glória a Deus. Glória a Deus que você percebeu esse sonho. Então Deus já escreveu todos os seus dias e você vai viver dias de bênção. Mas existe um processo. Eu disse para você ontem que todo favor de Deus gera o quê? Inveja. E aí começa o processo na vida de José. O processo começou com a bênção de Deus na vida dele, o destaque de Deus na vida dele, e os irmãos começaram então a invejá-lo. O pai fez túnica para todos, mas a túnica de José era colorida. E os irmãos começaram a ter inveja dele. A partir da inveja, você tem então a depreciação e a traição. Eles então jogam ele numa cisterna, querendo matá-lo, mas depois tiram ele dali e vendem ele como escravo. Ok? E aí ele tem que fazer algo, ele tem que vencer a amargura e o ressentimento. José precisou lidar com esses sentimentos quando foi vendido como escravo, entendeu? Porque depois ele reencontra com seus irmãos. Então ele não poderia vingar os seus irmãos, ele precisava perdoar os seus irmãos, foi o que aconteceu. Mas isso aconteceu por causa que todo o processo na vida de José gerou nele o quê? Uma maturidade, para ele vencer o quê? A amargura. Amargura é um negócio que tem que ser vencido no nosso coração, irmãos. A segunda experiência do povo de Israel, quando eles saíram do Egito, a primeira foi o Mar Vermelho, que aponta para o batismo, a segunda foi Mara. E Mara aponta para a amargura. Por que a segunda experiência após o batismo é a Mara? Porque a primeira tem a ver com sair do território do diabo, de Faraó. Mas a segunda tem a ver com amargura. Você não pode continuar a vida cristã com o coração amargurado. Deus não abençoa a gente amargurado. Você precisa vencer a amargura. José teve que lidar com isso. Então, assim que ele foi vendido como escravo e todo o processo na vida dele, no final, quando ele recebe os irmãos, ele fala, não foi culpa de vocês, fiquem em paz. Entendeu? Deus me trouxe aqui na frente de vocês para preservar a vida de vocês. Então, gente que vence a amargura, ele lida com uma forma diferente com aquelas pessoas que o traiu, aquelas pessoas que o invejaram e o perseguiram. Esse tudo é o processo na vida de José. Quarto, ele teve que vencer o pecado, mas ele venceu o pecado por causa do Senhor, entendeu? Você sabe que isso tem a ver com a amargura também? Porque gente amargurado, ele esquece de Deus. Gente que está amargurado com Deus se entrega ao pecado, mas José não. Gênesis 39, verso 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhes disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou. Disse à mulher do seu senhor, tens-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele nas minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Contra Deus. Então, ele venceu o pecado foi por causa do Senhor. Do Senhor. Depois que Jacó teve o sonho, ele enfrentou situações de extrema adversidade. Contudo, não se voltou contra Deus.
Ele venceu o pecado por causa do Senhor. Isso é chamado de temor. Você entende temor? O que é temor? Tem gente que acha que temor é ter medo de Deus. Não, não é não. Temor é o seguinte: Deus me abençoou tanto, Deus me abençoa tanto, Deus me dá tanto, Deus me prospera tanto. Como que eu vou pecar contra Deus? Então, pessoas amarguradas cedem facilmente às propostas do diabo. Mas José, você percebe que diante dessas circunstâncias momentâneas, ele simplesmente foi fiel a Deus. Ele permaneceu por causa do Senhor. Ele sabia que o Senhor ia cumprir na vida dele todos os propósitos, ou o propósito para o qual Deus plantou um sonho no seu coração. Entende isso? Então é muito importante você perceber que o temor é que te livra do pecado. O temor é que te guarda. Tudo isso é um processo aqui na vida de José. Seguindo, capítulo 39, verso 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Então ele foi restringido aqui, preso por mais ou menos 13 anos. Na prisão ele ficou 13 anos. A gente não sabe quanto tempo ele serviu na casa de Potifar. Não dá para saber, a Bíblia não diz. Mas na prisão ele ficou 13 anos. 13 anos ali. Então ele foi restringido, podado. Entende? E eu vou te falar, até nisso aí você vê o favor de Deus. Por quê? Porque escravos não eram presos. Escravos eram mortos. A Bíblia está dizendo aqui que ele ficou preso no lugar onde era encarcerado os prisioneiros do rei. Lá era o copeiro-chefe do rei que estava lá, era o padeiro-chefe do rei que estava lá. Esse povo que errou do rei era preso, mas escravos não eram presos, escravos eram mortos. Então aqui você percebe nitidamente. Agora veja, ele tinha razão para ficar amargurado. Tinha razão. Porque foi jogado no poço, foi vendido como escravo, agora chega na casa de Potifar, está ali fazendo tudo, a mulher se engraça com ele. Mas o que acontece? Ele permaneceu fiel ao sonho de Deus, porque ele sabia que no momento ou outro o sonho de Deus se realizaria na sua vida. Então muitas vezes vamos ter restrições. Você quer logo que o sonho se cumpra, mas às vezes o processo demora um pouquinho mais do que nós pensamos. Amém? Continuando, no Gênesis capítulo 40, verso 12, você percebe que ele viu os sonhos dos outros se cumprirem, e às vezes rápido, mas o dele foi demorado. O dele foi mais demorado. Vamos ler? 40, 12. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe era copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesses nessa masmorra. Então, você percebe aqui o seguinte: ele está tendo uma visão que em 3 dias ele seria reintegrado, né? Esse prisioneiro seria reintegrado, mas ele ficou 13 anos. Então ele viu o sonho dos outros se cumprirem rapidamente e o dele ficou sendo demorado, entendeu? Então, isso aqui é um processo de tratamento. Eu falei para você que o maior teste na vida da gente é o tempo. O tempo é um teste. Então, às vezes você vai ver os outros sendo abençoados antes de você, que é o próximo tópico aqui que eu anotei para você, que ele viu os outros receberem a bênção, mas ele mesmo não recebeu nada, porque ele ficou na prisão. Então,
Nós não podemos viver amargurado com Deus, porque volto a dizer, tem gente que fica amargurado com Deus porque outros estão recebendo e você não. Então você tem que ficar em paz sabendo que há o seu momento, a sua hora. O tempo pode ser um teste, mas você precisa ser aprovado nele. Amém? Então tudo isso aqui é um processo na vida de José. Mas depois você percebe que José tem uma unção, tem uma sabedoria, ou uma bênção de Deus, o favor de Deus na vida dele, porque José é um homem que transforma calamidades em bênção. Calamidades em bênção. Gênesis 39:1 diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Verso 20, ainda no capítulo 39. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Então, a vida de José foi marcada por mais dificuldades que facilidades. Mas você percebe aqui o seguinte, que ele é aquele que transforma a calamidade em bênção. Em bênção. Entende? Eu acabei de ler esses textos aqui para você, que ele chegou na casa de Potifar como escravo. Mas ele foi ser escravo de quem? Do oficial do rei. Entendeu? Ele foi para a prisão. Mas na prisão, ele recebeu bênção. Ele pegou a confiança do carcereiro. Então, deixa eu te dizer para você, a bênção de Deus está ligada ao seu propósito. Não está ligada a coisas materiais. Porque as coisas materiais, eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de tudo, as coisas materiais, o poço, a casa de Faraó e tudo mais, entende? Elas podem, em certos momentos, ser calamidade na nossa vida. Mas José era perito em transformar calamidade em bênção. Em bênção. Porque a bênção tem a ver com o propósito de Deus para nós. Se Deus te permitiu sonhar, então Deus vai vir transformar essa calamidade em bênção. E vai fazer isso através de você. Compreende? Mesmo que você esteja aí em lugares áridos, mesmo que você esteja provando de circunstâncias adversas, você tem que ter uma certeza, o favor de Deus vai manifestar na sua vida. Mesmo que você esteja vivendo como escravo, mas você no meio disso vai transformar isso em bênção na sua vida. Foi assim que Deus fez com José. Compreende? Então, você percebe que, por exemplo, diante do ódio dos irmãos, ele foi abençoado. Foi abençoado. Mesmo diante do ódio dos irmãos. Os irmãos o odiavam, mas mesmo assim ele foi muito abençoado. O pai fez para ele uma túnica diferenciada. Você percebe que mesmo os irmãos tendo inveja, o pai ainda o favorecia. Aí você vê, por exemplo, que na cisterna é favor de Deus. Porque, vamos analisar, você tem a morte e você tem a cisterna. Qual que você prefere? Então a calamidade é a morte, mas ele transformou calamidade em bênção. A cisterna se transformou numa bênção na vida dele. O livrou ele da morte. Então José é perito em transformar calamidade em bênção. Por quê? Por causa do favor de Deus. Aonde tem o favor de Deus, tem isso. O que é ruim vira coisa boa. Entendeu? Da cisterna eles tiraram ele e venderam como escravo. Mas vamos ser honestos. Ele foi escravo de quem? De Potifar. Um oficial de Faraó. O que é melhor? Você é uma secretária do lar. Ser secretária do lar de um pobre ou ser secretária do lar de um rico? Qual que é melhor? Trabalhar numa empresa pobre e simples ou trabalhar numa empresa próspera? Entende o que eu estou dizendo? Então, se eu tenho que trabalhar, que o favor de Deus se manifeste na minha vida, que a calamidade transforme em bênção. Se eu vou ser escravo de um oficial de Faraó. Compreende o que eu estou dizendo? Então, José era perito transformar calamidade em bênção. Dentro da casa de Faraó como escravo, as coisas prosperaram, mas a mulher se engraçou com ele.
Mas olha só, um servo, um escravo tinha que ser morto. Escravos não eram presos, eram mortos. Mas olha, transformando calamidade em bênção de novo. Ao invés de ser morto, Potifar prendeu ele, não quis matá-lo. Por quê? Porque é assim que é. Onde tem favor, a calamidade é transformada em bênção. Foi preso, mas na prisão diz a Bíblia que ele teve favor do carcereiro. O carcereiro colocava na mão dele as chaves da cadeia. Ou seja, mesmo dentro da prisão ele tinha favor de Deus. Favor de Deus. Foi abençoado como homem de Deus, apesar da sua visão ser demorada em cumprir. Então, na prisão, lá na prisão, ele conseguia ver o futuro. Na prisão, ele conseguia ver o futuro. Então, ele era homem de Deus, ele tinha favor de Deus. Ele estava ali na prisão, mas não restringiu a sua visão ali à prisão. Ele conseguia ver o futuro das coisas. Colocado como governador, ele foi abençoado. Ele foi abençoado como superintendente ali, na maior potência da época. Foi um instrumento de Deus para administrar ali os 7 anos de vacas gordas e também os 7 anos de vacas magras. Então, José é perito em transformar calamidade em bênção. Eu quero dizer algo para você. Não importa que situação você passe. Se você tem favor de Deus, você vai ser como José. Vai transformar calamidade ou calamidades em bênçãos. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então você vê na vida de José as marcas de um homem abençoado. E eu queria encerrar com isso aqui. Quais são as marcas de um homem abençoado? Primeiro, é um homem que tem visão. Tudo começa com uma visão. Não foi assim com José? Tudo começa com uma visão. Ele começou com um sonho, com uma visão. Eu digo que você tem que ter uma visão. Você tem que saber lá na frente que Deus é o seu abençoador, que Deus vai cumprir a boa obra que ele começou na sua vida. Essa é a promessa da palavra de Deus. A boa obra que ele começou, ele vai cumprir sobre nós. Mas então tem que começar com uma visão, tem que ter um sonho, tem que ter uma palavra queimando no seu coração. Essa é a primeira marca de um homem abençoado. Você é um homem abençoado? Tem uma visão, tem um sonho no seu coração. Eu tenho um sonho no meu coração. Para a minha igreja, eu tenho um sonho no meu coração para a minha casa, eu tenho um sonho diante de Deus. Isso é a primeira marca de um homem abençoado. Segunda marca de um homem abençoado é o caráter. Caráter. Caráter de homem de Deus. Não importa quem está vendo. Estava só ele e a mulher em casa, a mulher de Potifar. Só os dois em casa. Entende? Quem não tem caráter, ele simplesmente negocia. Negocia. Mas aquele que tem caráter, ele não negocia. Ele fica firme. Como eu disse para você, ele tem temor de Deus. Talvez muitas pessoas no lugar de José arrumariam tantas desculpas, né? Se eu não fizer, eu vou perder meu emprego. Se eu recusar, vou perder meus amigos. Entendeu? Não tinha como resistir a esse tipo de assédio. Ela avançou em mim. É muita tentação para mim. Ou seja, há tantas desculpas que as pessoas dão, entendeu? Que justifiquem o pecado. Mas José tinha caráter. Então não adianta ter uma visão e não ter caráter. Você precisa ter visão, precisa ter um caráter aprovado diante de Deus. Porque o caráter é que sustenta. Os dons atraem os homens, mas o caráter atrai a Deus. Você pode ter dom, se não tiver caráter, vai cair em algum momento. Não vai perseverar. Mas se você tem visão e tem o caráter, então você vai longe. Entende? Vai longe. Terceira marca de um homem abençoado é que ele tinha simpatia. Simpatia. A Bíblia diz que ele, no cárcere,
ele teve simpatia do carcereiro. O carcereiro percebeu que José era favorecido, entendeu? Gostou de José. Você sabe, favor é isso, se as pessoas gostarem de você. A Bíblia diz que no Egito, o povo de Israel, Deus fez o povo de Israel cair no favor dos egípcios. Por isso que eles saíram de lá com panelas de ouro. Mas tudo tem a ver com favor. Então o carcereiro gostou de José, porque José era uma pessoa abençoada, tinha simpatia. Compreende? A simpatia atrai a bênção de Deus. Não é antipatia, mas simpatia. Isso é uma marca de alguém abençoado. Ele tem visão, ele tem caráter e ele tem simpatia das pessoas. Entendeu? E também, uma das marcas de uma pessoa abençoada é a questão de ser oportuno, aproveitar as oportunidades. Não é ser oportunista, é aproveitar as oportunidades. A Bíblia diz que se uma porta abrir diante de você, entra por ela. Uma porta abriu diante de você, entrai por ela. Essa é a mensagem de Deus para nós. Tem portas que Deus está abrindo para mim e para você, como abriu para José. Portas de bênção, portas de sabedoria, portas de favor. O poço foi uma porta para não morrer. Casa de Potifar foi uma porta para não ser escravo de uma pessoa que não tinha a posição que Potifar tinha. A simpatia na cadeia foi uma porta. Interpretar os sonhos foi uma porta. Aproveite as oportunidades, porque elas aparecem. Deus abre portas. Esse ano 2023 para nós foi o ano das portas abertas. Ano das portas abertas. Entendeu? Então precisamos aproveitar as oportunidades. Também, uma das marcas de um homem abençoado é ser positivo. Ser positivo é ter fé. Fé. Lá em Gênesis 41, 32 diz assim: o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Então você precisa ser positivo. Diante da oportunidade, diante da porta, o que José fez? José falou o seguinte, Faraó, então são 7 anos de vacas gordas, 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome. Escolhe um homem sábio, um homem que tenha visão, escolhe um homem que saiba o que vai acontecer, escolhe um homem para administrar tudo isso. Ou seja, ele tinha fé, ele era positivo. Então, pessoas positivas são cheias de fé. É muito ruim você andar com gente pessimista. José não. José, diante da oportunidade, ele falou, escolhe alguém. Escolhe um homem sábio, um homem que vai conseguir administrar tudo isso. E no final das contas, Faraó levantou ele então como aquela pessoa que ia administrar todas as coisas, entende? Mas tem uma marca também poderosa de bênção, de um homem abençoado, que é coragem. Foi o que Deus falou para Josué quando Josué assumiu o lugar de Moisés. Então, José, ele aceitou o desafio nos seus dias. De quê? De prevenir a fome na terra. Então não era qualquer coisa, era um país. Ele assumiu, ele teve coragem, falou, pode me colocar que eu vou conseguir, vou fazer. Isso é a marca de um homem abençoado, coragem. Não estou falando coragem humana, mas coragem de saber, Deus está comigo e eu vou para frente. E Deus vai me usar. Deus vai me usar. Marcas de um homem abençoado, perdão. A Bíblia diz que no final, no Egito,
Depois que ele se revela ali aos seus, faz aquelas brincadeiras, esconde lá a taça dentro do saco de semente, quando os seus irmãos vai comprar alimento e tudo mais. Depois que ele chama os seus irmãos e fala para eles quem ele é, que ele é José, o irmão deles, aqueles irmãos tremem de medo, porque agora José pode vingar. José pode responder a tudo aquilo que os seus irmãos fizeram com ele. Mas qual que é a atitude de José? José fala para eles, não precisam temer. Não fostes vós que fizeram isso comigo. Deus me mandou antes de vocês. Ou seja, perdão é a marca registrada de um homem abençoado. Quer ser abençoado em casa? Perdoe. Quer ser abençoado no trabalho? Perdoe. Quer ser abençoado na igreja? Perdoe. Perdão é um estilo de vida de um homem abençoado. Amém? E também a esperança na justiça divina. Isso aqui é a marca de um homem abençoado. Gênesis 40, 15. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusestes nesta masmorra. Ele sabia o que estava acontecendo com ele, mas a sua esperança era em Deus. Ele estava falando para aquela pessoa que estava saindo, iria ser restituído, dizendo, lembra de mim, copeiro-chefe. Lembra de mim, padeiro-chefe. Quando vocês chegarem lá em cima, quando estiverem lá diante de Faraó, porque eu fui roubado, eu estou aqui, mas eu creio que Deus vai cumprir o seu propósito, vai cumprir o seu propósito na minha vida, entendeu? Então, na realidade, nós precisamos perceber aqui essas marcas de um homem abençoado. Você quer ser um homem abençoado? Tem essas marcas na sua vida. Tem essas marcas na sua vida. Você pode ter tribulações, lutas, tudo isso pode acontecer na sua vida. Mas você precisa ter a fé, a ousadia de crer naquilo que Deus irá fazer na sua vida. Nós temos que lembrar de alguns princípios aqui importantes para encerrar essa vida de José. Alguns conselhos baseados na vida de José. Não assuma as dificuldades familiares como irreversíveis. Ah, pastor, eu tenho uma luta na minha casa que não se resolve. Não, tudo pode ser resolvido. Foi resolvido na vida de José e vai ser resolvido na sua também, entendeu? No final das contas, a família se uniu, tudo se resolveu. Aqueles problemas familiares, todos tiveram solução. Não tem nada na sua casa que não possa ser resolvido. Foi resolvido na vida de José, vai ser resolvido na sua também. Não aceite o ódio como fatal. Não aceite. Não é o final. Não é o ódio o final da sua vida. Não. O que vai ser final na sua vida é a bênção de Deus na sua vida. Amém? Não caia em túneis sem fim. Não caia em túneis sem fim. Tudo tem um lugar, tem uma luz no final do túnel, lá na frente. Deus, a boa obra que ele começou, ele vai terminar. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Vai ter um momento lá na frente, onde Deus vai abrir as coisas e o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Amém? Não admita a existência de desemprego perpétuo. Perpétuo. Não terá. Então, José foi vendido como escravo. De certa forma, tinha um emprego. Mas ele ficou 13 anos na prisão. Não tem nada perpétuo. Tudo é um processo. No final das contas, ele se transformou em quê? No governador no Egito. São conselhos que eu estou deixando para você aqui, baseado na vida de José. Também não tenha medo de crescer repentinamente. Entende? Eu sei que tem coisa na sua vida que vai acontecer que vai te deixar assustado. Porque da noite para o dia, José saiu da prisão e se transformou o quê? Em governador no Egito. Também não desperdice oportunidades. Não desperdice oportunidades. Ela apareceu a Gárria.
Você revelou o sonho do copeiro-chefe? Então fala para ele, lembra de mim. E se aparecer uma oportunidade, interprete o sonho. E se tiver mais oportunidades, se ofereça para ser o instrumento de Deus para administrar todas as bênçãos que o Senhor vai trazer nos 7 anos de fartura. Amém? Por último, não acredite que existem situações que não mudem. Situações mudam, entendeu? Pode ter luta hoje e ter bênção amanhã. Pode ter luta hoje e ter bênção amanhã. Então, você pode ter cisterna hoje, mas você pode estar vivo amanhã. Você pode ser escravo hoje, mas a bênção pode estar com você amanhã. Você pode estar na prisão hoje, mas pode estar governando amanhã. Então, meu irmão, não tem situação que é imutável. Tudo muda, porque Deus está no governo de todas as coisas. Eu falei isso para você e vou repetir agora, finalizando. Quando você olhar e só ver um poço, quando você olhar e perceber que você é um escravo, ou você olhar e perceber que você é um prisioneiro, lembre de algo. Deus está sentado no seu trono e Ele governa todas as coisas. Ao seu tempo, Deus vai cumprir o seu propósito na sua vida. E você vai estar no governo da sua vida e no governo de muitas outras pessoas que Deus vai confiar nas suas mãos. Amém? Que esta mensagem do livro de Gênesis possa ter edificado e possa ser uma bênção na sua vida. Estamos encerrando hoje o estudo do livro de Gênesis. Estamos encerrando hoje essa temporada de mais de 50 programas estudando o livro de Gênesis. Claro, teremos uma pausa agora e posteriormente viremos com outra temporada, talvez com o livro de Mateus, talvez com o livro de Apocalipse, mas eu quero, se estes estudos estão sendo bênção ou foram bênção na sua vida, divulgue ele para que outras pessoas possam também ser tremendamente abençoadas pela palavra de Deus. Eu declaro na sua vida que assim como você estudou o livro de Gênesis aqui comigo, você vai estudar outros livros da palavra de Deus e estas mensagens do Evangelho, estudando o Velho Testamento com a luz do Novo, estudando o Velho Testamento com a chave da graça, que esta palavra possa ser um instrumento de Deus na sua vida. Que esta palavra possa ser uma semente no seu coração que vai germinar, crescer e frutificar para a glória de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima temporada, onde vamos estudar um próximo livro da palavra de Deus. Deus te abençoe tremendamente e que a graça, o favor de Deus que estava sobre José também manifeste na sua vida. Você é um transformador de calamidade em bênção. Você tem as marcas de um homem abençoado. Deus te abençoe. Até a próxima temporada aqui no programa Café com Graça.